A política promete invadir a internet no ano que vem. Em vez do horário eleitoral gratuito, você que me assiste aqui pela internet vai ouvir falar como nunca em blog, microblog, Twitter, Orkut, comunidades sociais. Para abordar este assunto, a TV Estadão recebe hoje a advogada especializada em direito digital, Patrícia Peck Pinheiro. Doutora Patrícia, a campanha está liberada na internet pela primeira vez, quer dizer, vamos fazer um adendo, não está liberada porque o projeto foi aprovado na Câmara e ainda não no Senado. Mas o que muda se esse projeto for aprovado do jeito como está no Senado? A principal mudança é a oportunidade da internet ser utilizada num planejamento de campanha mesmo, eleitoral, de uma forma mais ampla e não restrita ao site do candidato, que era até então um local adequado para esse tipo de comunicação. Já teve uma série de casos nos anos anteriores envolvendo já redes sociais, mas com toda certeza as próximas eleições vão invadir esse ambiente, assim como está permitido mensagem eletrônica, o que até hoje não podia, então mensagem para celular. Vai ser possível o e-mail marketing, o envio por e-mail, desde que com uma base de opt-in. Essa página oficial que a senhora fala é aquela famosa .com, que ninguém sabia onde estava, ninguém encontrava nunca a página do candidato. É a página do candidato. E a possibilidade de fazer doações pela internet também, tanto direto no site, como com o uso do próprio cartão de crédito, que é uma inovação não só de web, mas de uma forma geral para doações. Então a gente vê aí um amadurecimento de eleições que eu acredito que acompanha o amadurecimento do próprio exercício de cidadania, porque o jovem que vai votar pela primeira vez aos 16 anos, ele já é linguagem de Twitter, de YouTube, de Orkut, quer dizer, como hoje candidatos e propostas políticas chegam até esse público se não for pela web. Doutor, esse projeto ao mesmo tempo foi recebido com festa, numa fase inicial, a campanha estava liberada na internet. Quando se foi ver os detalhes, enfim, se descobriu que tinha não era bem assim. Por exemplo, as regras para a internet foram equiparadas às de rádio e TV, que são concessões públicas, ou seja, tem uma série de limitações. A senhora pode explicar para a gente como fica isso para o internauta que está assistindo a gente, um blogueiro que tem um interesse, se ele pode dar uma opinião, se ele pode assumir uma postura favorável a um candidato ou não? Aquilo que é gratuito pode. Então, há um espaço de liberdade de expressão, como já é o espaço da internet, permanece. Ele tem que ter um cuidado, porque se a opinião gerar abuso ou gerar ofensa, ele está sujeito às penalidades relacionadas à própria lei eleitoral. Isso já é previsto, né? Isso acontece na internet também. O que acontece é que ele pode ficar com o espaço dele suspenso por 48 horas se ele não cumprir, digamos, essa melhor prática, essa boa prática de divulgar na web. Se alguém postar algo no blog dele, na comunidade dele ofensivo, o correto é ele gerar o direito de resposta para o candidato se ele o solicitar, lógico, né? Ele não vai ter que correr atrás para pedir direito de resposta. Mas a equiparação com rádio e TV, a nosso ver, é equivocada, porque a internet não depende de concessão, isso daí tinha toda uma visão a respeito do próprio poder daquele que está no poder, né? E aí isso permitir uma quebra de equidade entre os candidatos, e a web deveria ser muito mais comparada a jornal e revista no sentido de poder ter a publicidade eleitoral paga, né? Porque muita coisa na web não é propaganda, é ato de vontade. E a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Apenas ressaltando aqui então o que foi falado, o candidato não pode anunciar na internet, então, em site nenhum, né? O anúncio pago não. O anúncio pago não. O que acontece é que ele poderia vir a falar alguma coisa de propostas de governo, até mesmo gerar algum tipo de mídia diferenciada, mas em provedores de acesso, os portais de conteúdo, os grandes portais, você vender banner, mídia para eleições, isso não está permitido, é proibido ainda, não pode essa propaganda paga na web, da forma como está o projeto de lei agora. A senhora é uma estudiosa do assunto, enfim, já tem obras sobre o assunto, já tem audiobook sobre o assunto, está preparando um audiobook especialmente sobre essa questão política. Como que é isso em outras regiões, em outros países? A gente sabe que, enfim, de uma certa maneira, um pouco de efeito Obama ainda aqui repercutindo no Brasil. Doações pela internet, campanha pela internet. Como é em outros países? Tem esses limites que foram fixados agora no Brasil ou não? Como que funciona isso? Não, em geral, os países não têm gerado restrições de internet, né? O que a gente viu, esse efeito Obama é verdadeiro, quer dizer,
toda uma possibilidade de construção de público e o que a gente chama de mobilização, né? A web permite mobilização, permite a replicação de uma informação. Então, o mesmo vídeo de política colocar no YouTube e os próprios eleitores se mobilizarem ao redor do candidato e propuserem alguma coisa diferenciada. Mas nos Estados Unidos não tem restrição. Isso é para o Brasil, mas a gente consegue entender o porquê ter alguma regulamentação no Brasil, porque nós também temos muitos partidos, muitos candidatos, tem um jeito meio do brasileiro, exatamente. Estados Unidos é um pouco mais simples, porque está mais adstrito a 2 grandes partidos e a briga fica um pouco mais dirigida e direta. Mas nós entendemos que a web vai trazer também novas caras, né? Uma grande oportunidade de novas caras, de candidatos passarem a ser mais conhecidos, mesmo sem estarem por trás de uma bandeira forte de partido ou de uma verba muito alta de eleições. Até isso era uma questão que eu ia perguntar, enfim, essa mídia é desconhecida, né? Até as grandes empresas estão descobrindo agora a internet. É possível mesmo que surja um candidato da internet e ganhe uma eleição, ou vai ficar mais no folclórico, aqueles personagens curiosos que acabam sendo os mais acessados? É interessante porque no Brasil sempre o folclórico acaba sendo aquele voto de quem não tem opção, né? Eu acredito que o país está amadurecendo, tanto é que vai ser a primeira eleição em que talvez o marketing político pense seriamente sobre internet, sobre a criação da campanha pensando nessa mídia, e ela tem uma forma certa de ser produzida, não dá para você copiar só o que está na TV e colocar lá. E não sei se para agora, para eleições que nós vamos ter em 2010, quer dizer, algo que seria uma primeira vez com esse planejamento todo, mas a tendência é que sim, é que tomara que a internet possa trazer aquele candidato que seja uma surpresa para todos e talvez até que venha a encampar um público mais jovem ou os que não querem mais votar nas mesmas caras, nas mesmas opções de sempre. Como que fica a questão das doações online? Pela primeira vez no Brasil, a gente vai poder fazer uma doação pela internet também para os candidatos. Tem um certo limite aí de valor, mas um valor razoável para a pessoa física. Cartão de crédito, boleto bancário, a gente até conversava antes da entrevista. O brasileiro vai doar dinheiro para os políticos, na avaliação da senhora? É interessante, né? Hoje o brasileiro acaba fazendo uma doação comprando souvenir de político, né? Compra o adesivo que cola no carro, compra chaveirinho, já existe uma venda até direta dos partidos, para quem é filiado principalmente, dessa quantidade de souvenir. Então, talvez o brasileiro ainda tenha uma mentalidade muito forte de que, imagina eu dar o meu dinheiro para o candidato, mas para aqueles que acreditam numa proposta específica de governo, que aquele candidato possa interferir na comunidade, talvez as doações aumentem. Não sei se em nível de eleições presidenciais, mas quanto mais próximo o candidato da comunidade, talvez para a prefeitura, por exemplo, pode acabar se tornando um canal bem direto de doação do eleitor para o seu candidato. É só pessoa física ou empresas também podem doar pela internet? Então, por enquanto, até por uma questão de valores, não há assim uma restrição de um ou outro, né? Está dito que pode ser feito doação pela internet. O que a gente acredita é que isso abre o canal mais para a pessoa física, porque a pessoa jurídica muitas vezes precisa de alguma formalidade maior, até de documentação, e que talvez simplesmente o ato do clique e doe não seja o suficiente, apesar de ser gerado um recibo, né, que a pessoa tem o direito de receber esse recibo de doação, mas eu não sei até que ponto as empresas não prefiram o meio tradicional, mas com toda certeza a pessoa física pode acabar aproximando com base nessa possibilidade. Uma penúltima questão aqui que a gente tem que abordar é que esse projeto ainda está, enfim, tramitando no Congresso. Se não for aprovado até dia 3 de outubro, ele não vale nas eleições do ano que vem. A senhora acredita que tem tempo? Vai ser aprovado isso a tempo para valer nas eleições do ano que vem? Tempo é uma coisa relativa porque tem que ter vontade política, né? Com vontade política aprova-se rapidinho. Como eu acredito que isso vem beneficiar a todos, né? Sejam candidatos, partidos, eleitores, quem trabalha com marketing político, eu acredito que há muita vontade política para isso ser aprovado até a data de 3 de outubro. O tempo é curto, com toda certeza, mas a internet é inevitável, né? Eu acredito que nós chegamos num ponto em que o Brasil passar por mais uma eleição presidencial sem usar a internet de uma forma mais estratégica, mais planejada, mais séria, vai ser um grande desperdício. Uma última pergunta para a gente, como que fica, na avaliação da senhora, a questão da pessoa que vai votar no ano que vem? A pessoa que não é familiarizada com esse tipo de termo, Orkut, blog, microblog, enfim, dá para qualquer um que não acompanha isso no dia a dia se perder um pouco. A pessoa vai ter que ficar a par disso para entender um pouco mais de política?
Eu acredito que um dos esforços da própria campanha vai ser explicar isso tudo para o eleitor leigo, né, para o eleitor em geral. Mas mesmo uma pessoa em classe C e D, com toda a inclusão digital que vem acontecendo, ela já tem um intuitivo, que é aquela busca natural pelo tema, pelo nome do partido, por nomes de candidatos. Ela mesmo vir a tomar conhecimento nas mídias tradicionais e essa mídia tradicional apontar o espaço na internet no qual ela pode achar mais facilmente conteúdo de candidato. O que a gente tem que ter cuidado é com a brincadeira, com a paródia, com toda aquela narrativa feita em cima dos próprios programas eleitorais, porque os provedores desses ambientes passam também a ter um ônus de que, se demandado para retirar do ar, tem que retirar do ar pela Justiça Eleitoral, e a gente tem que ter o cuidado do problema da propaganda extemporânea, né? Então, a internet, diferente de outras mídias, como é que você tira do ar a internet? É muito difícil. Então, a chance de informações e conteúdos ficarem ainda na web, naquele prazo das 48 horas antes das eleições, de você não poder estar com uma propaganda no ar, então, talvez esse boca de urna online seja muito difícil de vigiar e de coibir.